Bacana, Hernando tocou num ponto, assim, até para fomentar e para que o torcedor entenda, a gente vai herdar muita coisa boa da Série B. Hoje o Confiança ele tem softwares, né, que são softwares caros, que o clube mantém pagando mensalmente para que a gente possa ter informação de qualquer jogador ao nosso alcance e no tempo que a gente quiser. Hoje o clube conta com 3 analistas de desempenho, né, e nós temos que entender que, assim, que quando a gente vai montar um elenco, a gente já tem que deixar certo que vai haver uma margem de erro. A gente tem que trabalhar para diminuir essa margem de erro. Às vezes um jogador que tem uma performance muito boa em um lugar, ele não consegue se adaptar porque mudou o ambiente, mudou o vestiário, mudou a metodologia, enfim. Mas a gente tem que trabalhar para diminuir a margem de erro ao máximo, né? Hernando tocou aí num atleta que serve de exemplo agora para esse novo momento, o Silva, que inclusive a gente participou da indicação dele, né, Hernando? Exatamente. Quando ele veio para cá a primeira vez. Então, assim, jogadores que a gente já sabe que já tem uma minutagem, um jogador que já tem uma representatividade bacana no mercado, que a gente sabe que vai diminuir a mais dele, mas a gente também precisa estar descobrindo, né, novos potenciais, né, para que ele possa se destacar aqui no clube conosco. Então, assim, o clube hoje a gente tem tecnologia ao nosso alcance, informação ao nosso alcance o tempo todo, e essa questão de culpar A, B ou C não vem ao caso. Assim, eu como comissão preciso ajudar os meus jogadores precisam me ajudar a nossa comissão, nós precisamos ajudar a diretoria precisa nos ajudar, a gente precisa ajudar o departamento de análise, enfim. É um trabalho integrado, né? Todo mundo tem as suas responsabilidades, né? Não adianta também você ter um elenco espetacular se eu não ajudá-los, né? Da mesma forma, se a gente não conseguir convencer eles nos ajudarem, então é um contexto geral, o elenco foi super mal montado, ok, a margem de erro ela está aí, né? Mas enfim, é uma ajuda mútua, né? Para que a coisa possa acontecer. Então, assim, em cima disso, a gente está trabalhando demais internamente. Você vê que eu fico aqui na cidade, o nosso departamento de análise está o tempo todo à nossa disposição. O clube hoje ele conta com a sala departamento de análise padrão, né, com tudo ao nosso alcance. Isso vai permanecer, né, à nossa disposição. Então, assim, as condições estão aí para que dentro dessa realidade a gente não possa reclamar e dar um jeito, se virar, né, encontrar em meio às dificuldades as soluções. Aproveitando o gancho, então, o Luizinho citou várias vezes aí a análise de desempenho. É um setor muito importante no futebol, já tive a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente esse setor. Mas muita gente não conhece ainda porque é um setor novo no futebol, né? Muita gente não tem conhecimento e às vezes até os profissionais acabam recebendo críticas injustas, como o Hernando citou aí. Então eu queria que você explicasse também para o torcedor o que é análise de desempenho, qual é o trabalho que ela realiza, de que forma ela ajuda a comissão técnica e o clube de modo geral. O departamento de análise tem várias atribuições, né? Mercado, análise de mercado, né? Análise dos adversários, análise da nossa própria equipe, né? Seja individual, de setor, enfim, tática coletiva. Então, assim, não é só a responsabilidade, não é o departamento de análise que é responsável pelas contratações do clube. O departamento de análise ele também está dentre suas funções, analisar o mercado, trazer nomes para a gente, dentro das características que a gente precisa para as nossas ideias, para o nosso modelo, para a filosofia do clube. Então tem uma série de demanda, né, para que não pensem também que eles são os responsáveis únicos por uma contratação. Isso aqui eles vão trazer um nome, nós vamos reunir entre comissão, vamos trazer para a diretoria, né, para que a gente possa bater o martelo. Esses profissionais eles ficam dioturnamente, né, Hernando? Ele está do lado ali, ele acompanha assim, nas nossas viagens, a gente está o tempo todo analisando a nossa própria equipe, analisando os adversários, fazendo análises individuais da nossa própria equipe, dos adversários. Então, assim, eles têm uma gama de responsabilidades, né? Esses profissionais eles trabalham, quando o clube fecha as portas, eles continuam trabalhando em casa também, são de fundamental importância, né? Mas, assim, quem precisa assumir a responsabilidade maior é a diretoria, nós, comissão. Esses profissionais estão ali para nos dar apoio, né, para nos dar opção, né, e, claro, com a responsabilidade também de trazer bons nomes para nos ajudar também nesse direcionamento, nessa tomada de decisão. Esse departamento foi muito importante para as nossas estratégias desde a nossa chegada. Quero até parabenizar o trabalho dos meninos, do Vitor, do Gabriel, do Pedro. Estavam o tempo todo à disposição da gente para entregar material. A dinâmica da Série B é assim, você precisa ter tudo muito rápido. Termina um jogo, eles já estavam com o material do adversário pronto para que eu pudesse estudar e para que a gente pudesse definir as estratégias. Então é muita coisa, né? A gente utiliza demais para analisar a nossa equipe, utiliza demais para analisar a equipe do adversário e também o análise de mercado, né? Então não é só uma função, é muita coisa que envolve o departamento de análise de desempenho. E aí parabenizar o clube, que é um clube assim, eu trabalhei em alguns clubes do Nordeste que a gente encontra dificuldades de ter um drone de bom padrão, né, de ter softwares assim, de bom padrão como a Scout que o clube tem hoje. Na nossa chegada, no primeiro dia, né, solicitei ao presidente mais um software para que a gente pudesse editar as nossas análises, ficar mais interativa, mais vistosa, de prontidão foi aceito.
né? A gente tem uma sala aqui, um departamento de análise que eu acredito assim que esteja de muito bom nível para a nossa realidade. Então o clube ele dá a condição para que a gente possa realizar o trabalho de uma maneira aceitável na nossa realidade. E, às vezes pela dificuldade, às vezes a gente precisa correr alguns riscos também, né? No mercado assim, a margem de erro sempre está ali, mas assim, os cuidados eles são tomados, a gente vai fazer tudo com muito cuidado. A informação não falta, né? Assim, às vezes um atleta que tem um histórico muito positivo recente, às vezes não dá certo, e às vezes um atleta que a gente vamos correr o risco por isso, por aquilo, né? Enfim, pela necessidade, enfim. E às vezes dá certo. Agora, obviamente, que a gente vai trabalhar assim dentro de uma linha para tentar bater o plano A. Às vezes a gente não consegue também trazer o ideal, porque tem N dificuldades, tem as questões financeiras, tem as oportunidades que o atleta também está para ter no mercado. Não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente está trabalhando aqui para diminuir. O Hernando tocou num ponto importante com relação às questões de lesões. É bom para o torcedor saber o que o clube apresenta hoje para que a gente possa trabalhar. O Confiança aproveitou a Série B também para ter uma ferramenta para a gente monitorar a carga de trabalho, né? O Catapult, né? Que os clubes da Série A todos têm, nem todos os clubes da Série B têm. Então, assim, isso, se nós soubermos utilizar, a gente diminui muito o risco de lesão, sobretudo as musculares. De trauma não tem como, é do jogo, faz parte. Nós terminamos uma temporada de Série B, que no último mês nós chegamos a fazer 4 jogos em 9 dias. O João não foi lesão muscular, o João estava com processo de inflamação no tendão, que para não correr um risco maior, o jogador, infelizmente, teve que ser preservado, né? E quando o clube também já não tinha mais condições de continuar, que foi para o último jogo, lesões musculares nós zeramos, né? E com jogadores experientes, que já estavam chegando para mais de 50 jogos na temporada, muito porque a gente tem esses subsídios, né? A gente tem um dia que está à frente da fisiologia, né? Que nos dá um suporte muito grande, né? A chegada do André, que veio junto conosco, com o Alcim, que já estava aqui, fizeram um trabalho muito bom. Se vocês observarem, a gente foi zerando as lesões dentro do clube, muito porque a gente também tem tecnologia para nos auxiliar. Então o clube ele investiu, né? Quando eu falo que a gente encontrou um clube melhor do que o clube que nós encontramos pela primeira vez, não é de fato, realmente o Confiança. Eu estive em clubes tradicionais que não aproveitaram passagem na Série B para ter um Catapult, né? Não é uma ferramenta simples, é uma ferramenta cara. Você manter um iScout no clube de uma divisão de Série C é gasto, né? São custos que realmente você tem que valorizar isso aí. Você tem que acreditar nisso aí para que você tenha. Nós temos agora também aí trabalhado internamente para que a gente continue inovando, para que agora no retorno, mesmo com essa queda, que a gente possa inovar em tecnologia. Eu tenho feito alguns pedidos ao presidente e ao Hernando, e eles têm de prontidão aceito e têm dito que vão fazer grande esforço para que a gente continue nesse processo de evolução. Pegando o gancho do professor Luizinho, né, que relatou que houve aí ocasiões que foram 4 jogos em 9 dias, né? A gente sabe que, apesar da importância do próximo ano, né, do Campeonato Sergipano ser aí como se fosse uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, vão ser menos os jogos, né? Principalmente na Série C também, que geralmente é um jogo por semana. Como que isso ajuda ou atrapalha, né, para o resultado do Confiança em campo na temporada 2022? Olha, não há como negar, eu não tenho como dizer diferente, assim, a gente tem que assumir algumas falas, a gente não pode verbalizar algumas coisas e depois cair em contradição. Todo treinador quer tempo para trabalhar, né, quer uma sobrecarga menor de jogos em sequência. Nós jogamos contra o Botafogo, CSA, foi Botafogo, Náutico, Brusque e CSA. Nós jogamos, em 2 dias jogamos novamente, tivemos uma sequência dessa em 4 jogos. Como é que você cobra intensidade de alta performance, com viagens longas no meio? Né? Então assim, não é fácil. Agora vai diminuir essa sobrecarga com relação à quantidade de jogos. Se quer que nós vamos ter jogos no meio da semana também, mas se você tem pelo menos o 3º dia, né, você já consegue recuperar melhor os atletas, você já consegue entrar em melhor condição. Então com relação a isso, realmente vai diminuir essa sobrecarga de jogos, e contrapartida a gente assume a responsabilidade que a gente precisa dar uma resposta melhor. Contudo, a questão mental faz muita diferença, motivacional, tem uma série de coisas. Eu até estava falando internamente que nos jogos que nós tivemos viagens no meio, né, jogos de muitas dificuldades, com apenas 2 dias, a gente conseguiu performar muito bem. O jogo contra o Coritiba foi assim, o jogo contra o Botafogo foi assim, o jogo contra o CSA foi assim, a gente jogou 48 minutos com a menos nessa sequência. O jogo contra o Brusque, se você pegar esses 4 jogos, o jogo contra o Náutico, pós-viagem de volta contra o Botafogo, foram os nossos maiores índices de alta intensidade. Né? Foi o nosso melhor GPS foi nessa partida. Então tem a questão comportamental, mental, que influencia. Mas se for falar fisiologicamente, se a gente puder escolher, a gente precisa ter um tempo. Né? Na média, né, você precisa ter tempo para recuperar os jogadores, para treinar. Na nossa chegada, os 2 primeiros jogos, eu fiz 3 treinos. Né? Um na chegada, 2 de véspera, os jogadores regenerando.
Nesse período de 4 jogos, nós colocamos em prática uma metodologia de não levá-los a campo, né? A gente só regenerou esses atletas. Nós levamos eles para a sala de vídeo, né? Nós fizemos análise do adversário um dia antes, um dia do jogo, a estratégia, né? E graças a Deus os jogadores assimilaram muito bem. Então não é fácil assim, você cobrar performance, alta intensidade, se você consegue treinar. Esses 4 jogos aí que decidiam a nossa vida, a gente não conseguiu treinar com esse grupo. Senão eles não iam conseguir entregar o que a gente precisava dele. Tocaste num ponto importante, é bom assim para que o torcedor entenda, essa questão também do calendário tem total relação com as contratações. Né? Porque de repente um jogador que já não suporta uma carga, né, de uma Série B, mas ele já suporta melhor uma Série C. Né? Tem um jogador, você vê que na Série D, a maioria dos clubes que sobem, eu tive essa experiência com jogadores experientes, acima de 35 anos, um jogo por semana. Na Série C, um jogo por semana. Eu acabaram de ter uma experiência com o Manaus, nós tínhamos muitos jogadores experientes que suportavam daqui a pouco numa Série B, numa sequência dessa, não suporta. Então o calendário tem total relação também com alguns nomes que de repente para a Série B a gente desconsiderava, mas para uma realidade de Série C a gente consegue considerar.